Olá pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Co e nesse vídeo de hoje eu tenho algo a falar pra vocês sobre mais um daqueles vídeos que eu trago, que eu traduzo de outros canais que tem também pessoas falando sobre o transtorno, pessoas com transtorno de personalidade e lógico eu junto aqui com várias experiências que eu já passei na pele no convívio com essas pessoas. E aí depois vocês deixem também a experiência de vocês aqui abaixo nos comentários para que a gente possa também aprender com aquilo que você já vivenciou com essas pessoas também, ok? Então hoje eu quero falar com vocês sobre dois tipos de pessoas que os narcisistas, as narcisistas buscam. Eles farejam essas presas e eu vou explicar o porquê e tudo vai fazer sentido para você. Eu creio, para honra e glória de Deus, que traga cura e libertação esse vídeo, essa mensagem aqui desse vídeo de hoje. Ele fala no vídeo dele sobre dois tipos de pessoas que eles buscam. No começo ele dá uma introduzida falando que normalmente as pessoas pensam que eles buscam os empatas, pessoas bem-sucedidas por conta do status que eles vão fornecer para a imagem deles engrandecer, por conta do dinheiro que muitas vezes eles querem para ter uma vida fácil ali, não precisar trabalhar. Mas ele resume dois tipos principais que a maioria em geral dos narcisistas estão em busca, para que tentem manipular, para tentar abusar, para tentar torturar essa vítima. E ele fala de dois tipos e eu vou acrescentar mais algumas coisinhas para vocês e vou falar quais são as pessoas que têm essas duas características, né? Vamos dizer assim. A primeira ele diz que é uma pessoa que não sabe quem é, que não tem um senso de identidade. E o segundo tipo ele fala que são pessoas que não sabem, que não conseguem, que não dão limites. Não sabem colocar limites, não sabem dizer não, não sabem se posicionar no caso porque a pessoa acaba que não se valoriza, porque ainda nem sabe quem é. Então uma coisa tá meio que ligada à outra e eu trago aqui para vocês quem são essas pessoas, na grande maioria que são pessoas que não sabem quem são ainda, que não têm uma identidade e que são pessoas que têm dificuldade de colocar limites. Ok? Pessoas traumatizadas, porque no fundo a base que eles buscam mesmo são pessoas que já estão traumatizadas, que já tiveram uma infância traumatizante, que são pessoas que têm dores ali, que nem sabem muitas vezes, que vêm então de uma codependência ou então do transtorno borderline. Narcisistas buscam e amam se envolver com pessoas borderline também, porque essas pessoas também não têm um senso de quem são. É até mais fácil deles torturarem essa vítima porque essas pessoas têm uma tendência maior ao suicídio e eles se divertem com isso, fazendo uma tortura na mente dessas pessoas. Então são pessoas que já sofreram traumas na infância, assim como codependentes também, e não têm a menor noção do que quem eles são, o que eles querem, né? Eu passei por isso, eu vou dar aqui meu testemunho um pouquinho para vocês também entenderem um pouco mais dessa codependência. Então, basicamente ele fala, eu vou ler aqui para vocês o porquê que eles, né, procuram esse tipo de pessoa, esse perfil, né? Então já chegamos aqui à conclusão, que são pessoas que têm traumas. Por quê? Porque a pessoa que já passou por traumas na infância, já teve uma família disfuncional, quando entra no relacionamento abusivo, sente algo familiar e não vê aquilo como abuso. E fica lá muito mais tempo do que deveria ficar, aceita abuso sem nem saber direito o que é, o que não é, sofre, mas não consegue sair, porque já está no vínculo traumático, a dependência totalmente emocional ali daquela pessoa. Porque uma criança que passou por abusos, que já tem traumas, tá ali carente de atenção, carente de amor, carente de ser escutada. E os narcisistas vêm oferecendo isso, eles leem as pessoas e veem esse perfil e aí eles vão com tudo pra cima. Então a base que eles buscam mesmo são pessoas traumatizadas, pessoas que já passaram por traumas na infância, pessoas codependentes, pessoas com transtorno borderline. Ok? Lógico que existem os outros também, que eles também, muitas vezes, psicopatas vão buscar para desafiar. Pessoa que é confiante, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa segura de si,
que não tem traumas, que já tratou os traumas, uma pessoa que tá bem, que tem um emprego bom, que sabe o que quer, que já tá vivendo o propósito de Deus, eles gostam de desafio também. Mas na grande maioria, como diz ele, no geral, principalmente os narcisistas vão buscar esses que também têm traumas. Por quê, gente? Olha que interessante isso que eu vou falar agora pra vocês. Narcisistas, diferente dos psicopatas, eles têm uma autoestima muito baixa, praticamente não tem nada ali, ok? Eles se acham um lixo, eles não se envolvem com pessoas que são pessoas que eles sabem que são mais fortes do que eles, que na verdade eles não são fortes, né? Mas pessoas bem resolvidas, não, precisa ser alguém que eles se sintam superiores àquela pessoa, porque senão é uma grande ameaça. Ok? Importante citar isso. Sociopata e psicopata já é diferente, eles gostam do desafio sim. Mas aí, continuando, deixa eu ler aqui algumas coisas que eu anotei. São pessoas, são presas fáceis, ele diz, né? Para manipular com maior facilidade. Ok, ele fala assim, você já passou por momentos que você se questionou? Nossa, como eu atraio pessoas abusivas, porque estou sempre atraindo narcisistas, estou sempre me relacionando com amizades e com relacionamentos amorosos e pessoas que eu convivo no dia a dia, parece que é um imã. Porque o que acontece? Codependente até então nem sabe que tem essas dores, esses traumas, nem sabe que é codependente, tá? Eu falo por mim, porque comigo foi assim e eu sei que diante dos atendimentos que eu faço, é assim que acontece com as pessoas com a codependência. Até Deus revelar, até você não aguentar mais num sofrimento, num relacionamento com um narcisista, aí você vai descobrir a tal codependência. E aí então você passa pelo processo de cura, e aí você dá a volta por cima, e aí você vive o processo e vive o propósito de Deus. E aí você é liberta dessa codependência e também desses seres que vêm para tentar sugar. Mas até então, o codependente está ali, não sabe quem é, também se anulou, não tem identidade porque ele deixou, se abandonou para ser o que o outro quer, que precisa que ele seja ou ela seja. Porque esse pai ou essa mãe já condicionou esse filho, essa filha para isso, para poder servir esse pai e essa mãe. Eles são tão sem empatia pelo próximo, nem pelos filhos eles têm empatia, que depois esse abuso só dá continuidade a outros como eles e elas, para destruir ainda mais a vida dessa filha ou filho, né? Só Deus na causa, gente. Então é meio que um imã. Por quê? Porque o codependente nem sabe que tem essas dores, não sabe quem é, tá com aquelas carências, as dores que não foram tratadas ainda. E aí vem o narcisista e sente isso, fareja isso em você. Aí fala assim, ó, olha o que ele falou. Essa pessoa aí vai ser fácil de ser moldada para se tornar a pessoa que eu quero que ela seja. Então eles olham, né, essa pessoa e pensam, com essa daí eu posso fazer, né, se tornar uma serva, um servo para ser escravo, escrava para o que eu preciso. Olha só, gente. E eu achei tão interessante essa parte que ele fala isso. Eu lembrei de um narcisista que eu tive. Foi o único que eu lembro que era grandioso, porque eu não tinha muita paciência com essas pessoas que tudo se acha, mas ele tinha um pouquinho de oculto misturado, porque eles oscilam, né? Às vezes grandioso, às vezes o oculto, enfim. Esse era mais evidente a grandiosidade. Era super impulsivo, cheio das raivas, se achava o bam, gente. E ele comigo era uma coisa assim, ele me destratava também, sabe? Não tava lá quando precisava nunca, era tudo sobre ele. Mas ao mesmo tempo, porque eu era a namorada dele, né? Então ele tratava bem, eu tinha que ser the best. E eu nunca esqueço, eu nunca liguei pra futebol. Mas eu lembrei quando esse narcisista falou sobre isso, que eles moldam você a ser o que eles querem. Eu nunca liguei pra futebol, eu gostava era de estar junto com os amigos e amigas lá na bagunça, eu digo, todo mundo junto e dando risada, era mais por estar junto com as pessoas que eu gostava, mas não em si pelo futebol. Sempre achei uma bobeira, um monte de homem correndo atrás de uma bola. Mas eu respeito, tá, gente? É um esporte, é legal e tal, mas eu mesma nunca liguei. Então eu não tinha um time. Sabe que muitas pessoas até matam entre si, por isso que eu acho que eu já tinha essa coisa com o futebol, porque eu vejo pessoas se matando por causa de uma idolatria, por causa de um time de futebol. Então tá lá, o narcisista aqui ó, pra sugar e o codependente ali pra receber, eu digo, suprir a carência, suprir essas coisas que o narcisista vem oferecendo pra você poder dar tudo de si. Então você tá lá pra dar,
para dar, para salvar, para fazer, para perdoar, para aceitar, para se humilhar, para viver a vida do outro. Então, com esse meu ex, né, o grandioso, eu nunca esqueço, ele chegou, me deu de presente, né, a roupa do time dele. E praticamente fez eu colocar, vestir a camisa mesmo, literalmente. E ele, como é que ele impôs a mim que a partir daquele dia eu era do time dele, eu ia torcer pro time dele. Na hora eu fiquei assim, né, tipo assim, mas que invasão, como assim você decide por mim? E primeiro que eu não torço pra time nenhum. Mas por quê? Porque eu tinha que ser a namorada dele, eu tinha que ser o que ele queria. Então ele tava me moldando até o time e ele escolheu por mim, gente. Na hora eu fiquei confusa, aquela sensação que a gente sabe que tem algo fora do lugar, me senti meio desrespeitada, mas ele tá me dando um presente. Como que eu não vou ficar feliz? Um presente que ele me deu, então eu acabei que, ok, tá lá, vou torcer por você, pelo seu time, tá tudo certo, se isso vai te fazer feliz. Mas dentro mesmo, tava nem aí, porque eu não ligo pra essas coisas, gente. Mas eu acho interessante dar aqui esse testemunho disso que eu passei, porque na cabecinha dele, pra ele, tipo assim, eu tinha que ser o que ele queria. Voltando agora mais no passado, com aquele tal que eu falo pra vocês aqui nos vídeos, que foi o que mais marcou, que ele é um sociopata. Com esse eu tive o vínculo traumático, tá? Só pra finalizar a parte de narcisistas e codependentes, um tentando suprir as dores e as carências ali, é o band-aid que o narcisista dá, e ao mesmo tempo o narcisista também buscando sugar para suprir o vazio que tem e que também nunca vai ser possível suprir, porque por mais que o codependente dê, ainda assim ele acredita ser o lixo que ele acredita que ela acredita, então não há quem possa fazer pelo outro, só ele. Na verdade, tanto o codependente quanto os narcisistas só tem um lugar para ir, na fonte da vida. É só lá que você pode suprir suas carências, que você pode curar suas dores. E foi assim que eu fui curada dessa codependência, para honra e glória de Deus, sabendo minha identidade no meu Criador, minha identidade espiritual, filha amada do Senhor. Então eu sei que eu sou amada, que eu sou importante, que Deus pagou um alto preço pela minha vida, que Ele tem um propósito para eu viver aqui na Terra, que eu já estou vivendo, que é aqui levando essa conscientização para vocês. E isso não tem preço. E eu entendo hoje que tudo que eu passei, todas essas pessoas com quem eu convivi, desde a minha infância até o dia de hoje, foi porque Deus tinha um propósito maior. Fazia parte do propósito dele na minha vida, que é o que eu estou vivendo hoje. Sem todas essas experiências, sem todas essas pessoas com quem eu convivi, eu não poderia aqui estar falando para vocês sobre isso, né? Com autoridade, com propriedade, vamos dizer assim, e dando esses exemplos, testemunhos, que foram coisas que para mim foi o principal na minha libertação. Né? Deus foi trazendo vídeos, foi trazendo exemplos, testemunhos, e aquilo foi me mostrando coisas. Muitas vezes Deus usou vídeos para me libertar. Inclusive eu descobri esse transtorno a primeira vez, Deus me revelou através de um vídeo no YouTube. E eu sei que muitos de vocês também. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz quando escrevem aqui falando: Cris, foi através dos seus vídeos que Deus me mostrou, que me libertou, que me revelou sobre esse transtorno. Deus é lindo. Ok, e de novo, e o narcisista também. O vazio, só em Deus pode ser curado os traumas que tem ali. Só em Deus pode preencher esse vazio. Só em Deus pode se tornar uma nova criatura, porque Deus muda o caráter, sim, daqueles que se permitem a isso. Ok? Então é um e o outro tentando pôr o band-aid ali, no fim, nenhum nem outro tá bem, tá feliz, nenhum nem outro sabe o que quer, quem é, entende? Mas aí Deus vem e age. Então aí essa pessoa é transformada, desde que se permita, ok? Então voltando a esse sociopata, o que eu sentia naquela época que eu tinha essa codependência, eu não fazia a menor ideia. Todo fim de semana eu ia pra casa dele, eu vivia a vida dele. Quando ele dava os surtos dele, que ele brigava, que eu não tinha sentido briga nenhuma, que ele inventava porque ele já tinha coisa pra fazer com os amigos ou ficar com outras mulheres, aí ele arrumava uma confusão e ficava longe de mim uns dias, às vezes semanas, e me mandava embora praticamente. Eu naquela confusão, gente, eu sofria, porque eu sentia como se eu não estivesse
era um vazio, porque a minha vida era viver a vida dele. Os meus amigos eram os amigos dele. Eu tinha minhas amigas também. Inclusive era isso muitas vezes que me salvava, porque quando ele sumia e fazia essas coisas, aí eu estava com as minhas amigas de novo, e eu saía e a gente, né, curtia junto, mas eu não sabia quem eu era. Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular para a faculdade, eu fiz o que estavam fazendo e eu passei, no que eu passei eu fui fazer, não tinha nada a ver comigo. Hoje eu já saberia que era na parte emocional algo que eu teria que fazer, mas na época eu não tinha noção, eu não sabia quem eu era, o que eu queria e por que eu estava nesse mundo. E eu creio que todos nós passamos por essas perguntas, por esses momentos, né, de reflexão sobre a vida. Por que a gente vem aqui? O que a gente está fazendo aqui? Hoje eu entendo. Eu sou serva do Senhor, eu tô aqui para servir a Deus, eu tô aqui para ser luz em meias trevas. Deus me usa como instrumento dele, para viver o propósito dele na minha vida, que é levar cura e libertação para a vida das pessoas que estão precisando, que estão buscando, para trazer de volta a ele. O resgate dessas almas são vidas salvas para a eternidade, e isso não tem preço. Então, assim, foi assim que aconteceu comigo, mas enquanto eu estava lá, eu não sabia quem eu era, e por isso que vinha um atrás do outro, uma atrás da outra, tentando sempre suprir, e eu achava o máximo, porque supria, dava aquele alívio, mas era ilusão, pura ilusão, porque cura e libertação só tem em Deus. Narcisista, primeiro que eles não têm poder nem de curar eles, de ajudar eles, como que eles vão curar as suas dores, suas carências? É tudo ilusão, é tudo manipulação. Então eles fazem você sonhar, aí enche tudo aquilo que estava ali vazio em você. Por isso que aí depois o tombo é grande, né? Porque eles vão embora e você fala, cadê? E agora? Cadê minha vida? Não faz mais sentido. Perdeu a graça. Não, na verdade é quando você conhece de verdade a graça que te basta, né? Que é a graça de Deus por nós, a misericórdia dele por nós, porque no fim eu falo, muitas vezes Deus permite a gente passar por essas coisas, porque o maior aprendizado, pelo menos comigo, foi que a gente tem que colocar Deus acima de tudo em nossas vidas. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não volta para o primeiro amor, enquanto a gente não sabe quem a gente é em Cristo Jesus, nós estamos à mercê dessas pessoas que vêm oferecendo algo que ainda não foi suprido por Deus. Mas lógico que a gente não tinha a menor noção disso, mas Deus, ele vem cuidadoso, nos mínimos detalhes, ele vai, conforme nós estamos preparados e preparadas, ele vai com jeitinho, né? Ele é amoroso, ele é cuidadoso. E é por isso que o trabalho que eu faço, né, e que toda a equipe que está se formando na formação de terapeutas comigo, é esse trabalho de resgatar essa identidade em Cristo Jesus, da pessoa se fortalecer, porque aí a pessoa não atrai mais esse tipo de pessoa, a pessoa não cai mais nesses enganos, porque a pessoa agora se valoriza, a pessoa sabe quem é, a pessoa não permite, a pessoa coloca limites sem culpa, porque já caiu por terra todas essas mentiras que tentaram, né, infiltrar na mente dessas pessoas que antes não sabiam quem eram, mas agora que sabem, aí sim, esse poder de Deus que sempre esteve lá, aí ele floresce, aí a luz acende que ninguém consegue mais apagar, porque na verdade nunca apagaram, só ofuscou um pouquinho, mas além de tentarem fazer o mal, como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, foi através disso também que eu vi o quanto eu sou especial, no sentido de ter Deus em minha vida, o quanto eu sou uma pessoa abençoada, que eu sou uma escolhida do Senhor, graças a Ele que teve misericórdia de mim. E aí, gente, você só começa a viver o que Deus tem de melhor para você, a vida abundante que Ele prometeu para todos nós. Então, dificuldades temos sim, desafios temos sim, mas Ele nos capacita, Ele nos levanta, é na fraqueza que somos fortes, porque a nossa dependência está nele, somente nele, em mais ninguém. E aí pode vir quem for, você tá ali, ó, total em Deus, suprida, completo, fortalecida, tudo em Deus. Quando tenta vir qualquer pessoa de fora e tentar falar, olha, isso aqui não é isso, isso é aquilo. Não, porque a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que é o que eu creio, diz isso, isso e isso. E é isso que eu creio. Daí o inimigo não consegue.
não consegue infiltrar mentiras que parecem ser verdades para te tirar do caminho, para te tirar do propósito, para te distrair, para te destruir. Entende? Isso é libertador, gente. Nossa, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Ele é lindo demais e que você esteja sentindo isso também, que possa abençoar a tua vida, te libertar de todos esses enganos e saiba que a sua vida está apenas começando. Não desista jamais de você, ok? Tudo aquilo que você sentiu, que você sofreu, foi algo que foi projetado em você, foi algo que essa pessoa tentou moldar para você ser um objeto para servi-lo ou servi-la. E aí hoje você já sabe que não, você não é objeto. Você tá aqui é para servir sim, mas é para servir a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Somente a Ele, mais ninguém. E eu creio que a partir de hoje, ninguém mais aqui que tá vendo esse vídeo vai continuar sendo presa fácil aí de nenhum narcisista. Busque o que você precisar para se fortalecer. Deus acima de tudo. Faça terapia se você puder. Isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar nesse processo. E aí, nesse processo é onde Deus te revela aquilo que Ele tem de propósito para você viver, ajudando outras pessoas, para levar luz em meio às trevas, um exército de Deus aqui na terra, porque somos parte do corpo de Cristo, somos uma unidade em Cristo Jesus. E é lindo isso, gente, é muito poderoso, ok? Firmes e fortes, juntos somos mais fortes. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, fiquem firmes nessa fé, porque Deus é maior. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.